Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação, na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, o título da mensagem é A Cura de um Coxo, o discurso de Pedro no templo, E diz o seguinte, Atos capítulo número 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. A fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo,
que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, glória a Deus, aleluia, Jesus, todos quantos, pois, falaram também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, vamos agora passar para as referências, né? Para que nós possamos fazer com que os irmãos tenham um melhor entendimento, né? Desse acontecimento todo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos capítulo 3, versículo 6, está escrito, né? 3, 6, né? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E pegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, né? Ou seja, nós estávamos lá e nós vimos, né? Tudo esse acontecimento aconteceu, né? Pedro falando com aquela multidão, nós estávamos lá e nós vimos tudo isso acontecer. Não é história que nos contaram, é um fato que nós presenciamos com nossos próprios olhos, né? Então,
como diz, né, um grande amigo que eu tenho, né, um grande servo de Deus, né, que sempre dizia: contra fatos não há argumento. Né? Este amigo, já há 20 anos atrás, né, um pouquinho mais, né, um pouquinho menos, há 15 anos atrás, nas pregações dele, ele já trazia, já fazia a menção desse tipo de acontecimento. Né? Contra fatos não há argumento. Não é uma notícia que nós ouvimos falar, não é uma notícia que nós ouvimos dizer, né? É um fato que nós contemplamos, nós vimos e contemplamos com nossos próprios olhos. Então, isto é fato, aconteceu. Né? Aconteceu, é fato, e nós vimos acontecer. Então, nós não temos por que duvidar, né, deixar de crer, né, ou contar uma história diferente, porque aconteceu exatamente assim, como o Pedro trouxe aqui. Né? Pilatos, ali no julgamento de Jesus, né, ele questionou o povo, a multidão, né? Questionou o povo, a multidão, para tentar livrar Jesus da cruz, porque ele sabia que Jesus era inocente. Ele tinha certeza que Jesus era inocente. Né? E ainda assim ele foi reforçado com um alerta dado pela esposa dele, pela mulher dele, que mandou um mensageiro, chega na hora do julgamento, chegar e falar para ele, né? Não entre em questão na causa desse justo, porque eu sofri muito com ele num sonho que tive durante a noite. Eu padeci muito num sonho que tive com ele durante a noite. Então, não entre na causa desse justo. Né? Então, além de Pilatos ter certeza que Jesus era justo, Jesus não devia nada, né? E a mulher ainda mandou esse reforço, ou seja, ele foi ainda avisado pelo Espírito Santo de Deus, né? Para que ele não se envolvesse na questão da condenação. Ele poderia fazer o julgamento, mas sendo completamente imparcial, para que ele não se enredasse com as suas próprias palavras, né, para que depois o sangue dele viesse a ser requerido, né, por causa da condenação injusta de um justo dada por ele. Né? Então a sentença foi dada por ele, né? Mas ele cumpriu apenas o rito ali processual que ele deveria cumprir, que ele apresentou, e eram dois, esse indulto do final do ano, né? Era indulto para soltar um homem da prisão, para livrar um dos presos condenado à prisão, era para ser livrado, né? E aí, naquele dia, foi apresentado, junto com Jesus, também Barrabás, que era ladrão, que era salteador, conhecido de toda a sociedade daquela época, por aquela região inteira, por Jerusalém e por todos aqueles lugares ali envoltos, né? E aí, Jesus, o Pilatos tentou, falou, argumentou com eles, né? Para poder liberar Jesus e que Pilatos sim fosse crucificado, mas não Jesus. Mas o povo não quiser aceitar. A palavra afirma em outra mensagem que cada vez o tumulto aumentava ainda mais, né? Quando ele perguntava, né, mas o que ele fez? Ele não fez nada, ele é inocente, né? E o povo gritava incessantemente, o tumulto crescia, para soltar Barrabás e crucificar Jesus, né? Crucificar, o povo gritava, né? E assim aconteceu. E Pedro, né, fez menção dessa passagem aqui quando aconteceu esse milagre extraordinário desse paralítico de nascença, que já era homem adulto, né? E aí mostrando para o povo, né, aquele Jesus do qual eles entregaste a Pilatos, eles entregaram, o povo entregou Jesus a Pilatos, né? E o condenastes à morte, né? Aquele Jesus é quem tinha feito aquele tão grande milagre que eles estavam contemplando e vendo naquele momento, né? Não era Pedro e João que tinham feito o milagre, né? Eles foram apenas instrumentos usados nas mãos do Senhor Jesus para que o milagre fosse realizado, né? E é coisa tremenda o trabalhar do Senhor na vida dos seus profetas, dos seus servos, né? Daqueles e daquelas que servem a Deus com sinceridade de coração, né? E pela fé, Pedro continua dizendo, né?
e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ou seja, a fé é por Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, né? Então, aqui Pedro fez menção disso, afirmando que a fé é por ele. Ele deu a fé ao paralítico e fez o paralítico levantar, crer, levantar e andar, né? Então, de modo que a fé é para os irmãos que não têm intimidade com a Bíblia, né? A fé faz parte dos dons espirituais, né? Que o Senhor colocou lá na carta de 1 Coríntios 11, né? Então está lá, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? A fé, no 1 Coríntios 12, né? São os 9 dons espirituais que está mencionado na Bíblia, ali em 1 Coríntios 12, está mencionado os dons espirituais, os dons que são dados pelo Espírito, que são dados por Jesus Cristo e são manifestados através do Espírito Santo do Senhor, que habita no seu servo, nas suas servas, que habita em nós, pela misericórdia de Deus, né? Então, são manifestos, nos é dado e manifestados pelo Espírito Santo do Senhor, né? E a fé, irmãos, é o terceiro dom espiritual relatado na Bíblia, né? O primeiro dom relatado na Bíblia, né? O primeiro dom é o dom da palavra da sabedoria. Este é o primeiro dom, né? É o dom da palavra da sabedoria. Este é o primeiro dom. O segundo dom mencionado na Bíblia, né? Ali na ordem dos dons espirituais, né? É o dom da palavra da ciência. É o dom do conhecimento, é o dom da ciência, é o dom do conhecimento, né? O primeiro é o dom da palavra da sabedoria, o segundo é o dom da ciência, o dom do conhecimento. E o terceiro dom mencionado na Bíblia, é ali relatado, né? É o dom da fé. Então, a fé, ela nos é dada pelo autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E é manifestada em nós através do seu divino Espírito Santo que habita em nós. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, ao paralítico, na presença de todos vós, esta perfeita saúde, né? E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, né? Como também vós, os vossos príncipes, ou seja, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, mataram Jesus, né? Pedro, naquela época, ele não sabia, ele era revoltado com aqueles que faziam isso, tanto que ele arrancou da espada e meteu a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, porque foram prender Jesus, né? Pedro não entendia que era por ignorância, por falta de conhecimento, falta de sabedoria e de entendimento, que eles não tinham, né? Tanto é verdade que todos aqueles, Jesus, antes de dar o brado na cruz, né? Ele pediu a Deus, ele pediu ao Pai, né? Pregado na cruz ali, agonizando, ele falou com o Pai, né? Pediu, Pai, foi o último pedido que Jesus fez, Pai, perdoe, né? Eles não sabem o que fazem. Jesus pediu ao Pai, rogou ao Pai pedindo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? E falou, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E deu o brado na cruz, entregou o espírito a Deus, e ali o espírito saiu do corpo, né? De acordo com essa situação geral, né? De morte, né? Com a situação de plena morte, né? Isso aconteceu dessa forma, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus ainda intercedeu ao Pai pelos pecadores que o crucificaram, né? Este é Jesus, é o nosso Rei, né? É o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo que neles há. É o Senhor Jeová dos Exércitos, na unidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Divino Espírito Santo, né? Este é Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno, do qual Deus saúde esse paralítico, do qual Pedro, ele falando com a multidão que o assistia, né, sem apedrejar ninguém, apenas relatando o milagre, mostrando quem é que tinha feito o milagre, né, e fazendo com que eles entendessem e também viesse o arrependimento para que escapassem, né, para que escapassem da condenação eterna, né. E nesse momento foi convertido mais de 3.000 almas por causa desse grande milagre e da palavra pregada por Pedro e pelos apóstolos, né? E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, os vossos principais, né? Mas Deus assim cumpriu o que está dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, né? Ou seja, lá atrás Deus começou a anunciar que Jesus viria, nasceria, seria o Salvador da humanidade, que padeceria muito, seria entregue pelos homens, matado pelos homens, né? Que ressuscitaria, que seria morto, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria, né? E assim aconteceu para que o homem cresça e recebesse a salvação eterna, tivesse um perfeito entendimento, né? E fosse implantado de forma definitiva, né? A salvação do homem por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim aconteceu e assim é, né? E será para todo sempre, né? Graças a Deus, né? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, disse Pedro para o paralítico. Atos, capítulo 3, versículo 6. A cura do mendigo coxo foi realizada pelo poder de Cristo, operando através dos apóstolos. Jesus disse aos seus seguidores no tocante àqueles que viriam a crer nele: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. A igreja continuou o ministério de cura que Jesus exercera, em obediência à sua vontade. O milagre aqui foi realizado mediante a fé, em nome de Jesus Cristo. Verso 6. E o dom de curar, operando através de Pedro. Ver 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 9. Pedro declarou que não tinha prata nem ouro, mas que daria ao mendigo coxo algo mais valioso. Aleluia, Pai. As igrejas que desfrutam de prosperidade material devem meditar nestas palavras de Pedro. Muitas igrejas dos nossos dias já não podem dizer: não tenho prata nem ouro. Aleluia, Pai. Mas também não tem condição de dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? Pedro disse àquela multidão que o assistia, né? Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois,
e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Eu me lembro bem, irmãos, que dias atrás nós trouxemos uma mensagem da qual tinha um versículo que falava as mesmas palavras, Daniel falando com Beltsazar, né? Ali Daniel dando a revelação do sonho, né? Para o homem decifrando o sonho, né? Para o homem natural, né? Mas para o servo e serva de Deus, que conhece o Espírito Santo do Senhor, era a revelação de Deus para o rei Beltsazar. O rei foi passar a revelação para Beltsazar e alertou ele, né? Ó rei, escuta o meu conselho, desfaz-se dos teus pecados e das tuas iniquidades, e cuida dos pobres. Daniel falou isso para o rei Beltsazar. Quem sabe Deus possa ter misericórdia de ti e desviar de ti esse pecado, esse mal que está para vir sobre ti. Daniel falou com Beltsazar. E a palavra afirma que Beltsazar não desviou dos pecados, não deixou das iniquidades e também, principalmente, não cuidou dos pobres. E Deus arrancou dele o governo. Arrancou dele o governo e mandou ele para o pasto e comer capim, comer erva junto com os bois, como os bois, durante 7 anos. Porque ele não escutou o conselho de Daniel. Ó rei, Daniel alertou ele de forma clara e transparente. Ó rei, escuta o meu conselho, desfaz-se dos teus pecados e das tuas iniquidades, e cuida dos pobres, porque assim, quem sabe, Deus desviará de ti esse mal que está para vir sobre ti. Só que o rei não escutou as palavras do profeta Daniel nesse sentido. Continuou nos seus pecados, continuou nas suas iniquidades e não cuidou dos pobres. E eu falo isso o tempo todo nas minhas pregações. O pobre, irmãos, é a menina dos olhos de Deus. Acrescento aqui, eu discrimino, né? Do tipo de pobre do qual Deus está falando na sua palavra o tempo todo, da qual Daniel passou para o rei Beltsazar. Aqui Pedro falando com essa multidão, dizendo: que tipo de pobre? Está lá em Salmo 82, irmãos. Salmo 82, do verso 1 ao verso 5, né? Deus falando, né? Dizendo, né? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, e vós sois deuses, e vós todos sois todos irmãos. Está lá em Salmo 82. Né? E aqui Pedro fala com essa multidão toda aqui que o assiste, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ou seja, pega esse paralítico que foi curado, não deixa ele quieto parado em casa, envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ou seja, o Jesus crucificado, é esse Jesus que os crentes pregam, os verdadeiros crentes, os crentes fiéis. Eles pregam, nós pregamos,
nós pregamos. Eles pregam, eu prego, eles pregam e nós pregamos o Jesus crucificado. É esse Jesus que nós pregamos. É desse Jesus que Pedro está falando, né? Não é de outro Jesus, dos quais falam que é Jesus. Eis que eu estou aqui, eis que eu estou ali, não vades. Jesus alerta os seus servos, né? Não vades, porque não sou eu. É o espírito da enganação, é o espírito imundo que está usando os seus adeptos, né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Amém. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, no fechamento dessa mensagem maravilhosa. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus.